Apesar da tragédia que está acontecendo lá no Oriente Médio, com a guerra aí entre Israel e a Palestina, guerra não, conflito, tá? É, Apesar disso, nós tivemos notícias muito relevantes aqui no Brasil no que diz respeito à política nacional. Né? Ontem, a CPMI do 8 de janeiro aprovou o relatório, né, da senadora Elisiane Gama. Foram 20 votos contra 11. Né? 20 votos favoráveis contra 11. Logicamente que esses 11 votos foram da bancada de oposição. Né? E E aí aprovou esse relatório feito pela senadora Elisiane Gama, onde ela pede aí o indiciamento do Bolsonaro de 8 generais que, segundo o relatório, tiveram participação aí no 8 de janeiro. Participação que eu digo no sentido de intelectualmente falando. Né? Eles tiveram uma participação ali de coordenação, digamos assim, do 8 de janeiro, né? Como nós sabemos, 8 de janeiro que foi um ato terrorista contra a sede dos três poderes, tá? Tô aqui no site do UOL, matéria aqui do Felipe Pereira, da Gabriela Vinhal e da Ana Sete, acho que é assim que se pronuncia, tá? E tá aqui, ó, o relatório da CPI do 8 de janeiro concluiu que Jair Bolsonaro articulou uma tentativa de golpe e atribuiu a ele as invasões à sede dos três poderes. A relatora, senadora Elisiane Gama, pediu o indiciamento do ex-presidente por 4 crimes durante a leitura do documento, tá? E aqui, ó, foi que ela apontou, né? Que as investigações aqui realizadas, os depoimentos colhidos, os documentos recebidos permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Como se verá nas páginas que se seguem, no caso do relatório, né? Que ela fez a leitura do relatório na CPMI, a democracia brasileira foi atacada. Né? Massas foram manipuladas com discurso de ódio. Esse foi um trecho do relatório final da senadora Elisiane Gama. Tá? E o que é que diz esse relatório? Né? Que os crimes do Bolsonaro, segundo a relatora, foram associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Todos crimes tipificados. Né? As penas podem chegar a 29 anos de prisão caso o Bolsonaro seja condenado. Pessoalmente, não acredito que ele vá pegar tudo isso de cana. Né? Eu pessoalmente não acredito que ele vá pegar tudo isso de cana. Né? Mas eu não tenho dúvidas de que ele será condenado. Né? O nome de Bolsonaro é citado só nos documentos aqui, né? 268 vezes no documento de 1.300 páginas. Tá? E aí, no caso aqui, o UOL procurou o Fábio Van Garten, né, que atualmente tem atuado aí como advogado, foi assessor do Bolsonaro, é assessor do Bolsonaro, digamos assim, né? Durante o governo do Bolsonaro ele foi titular da SECOM, né? O Fábio Van Garten não quis comentar aí, né, esse pedido de indiciamento do Bolsonaro, tá? E aqui em outro trecho do relatório final da CPI diz o seguinte, entre aspas, o 8 de janeiro não foi um raio repentino num dia claro de sol. As nuvens carregadas que anunciavam a tempestade começaram a se acumular muito tempo antes, tá? E aqui, evidentemente, está falando justamente da atuação do Bolsonaro durante seus 4 anos de governo. Uma atuação contra as instituições, uma atuação de afronta ao Estado Democrático de Direito, né? E a sua contínua alimentação, digamos assim, né? A sua contínua tentativa, digamos assim, de golpear a democracia brasileira, né? E tá aqui, ó, entender a dinâmica desses acontecimentos é fundamental para identificar as ameaças e prevenir novos atentados contra o Estado Democrático de Direito, né? E aqui eu gostaria de lembrar aquele 7 de setembro de 2021. Nós ainda estávamos na pandemia, né? O Bolsonaro usou dinheiro público aí, né, para fazer o 7 de setembro, né, para financiar esse ato do 7 de setembro, lá em Brasília, onde foi em Brasília e em São Paulo, tá, especificamente. O Bolsonaro subiu num carro elétrico lá em Brasília, ó, desceu a lenha no ministro Alexandre de Moraes, inclusive chamando o ministro de canalha,
né? Ele disse, inclusive, o Bolsonaro, que ele não iria respeitar nenhuma decisão judicial. Então, gente, diante disso e de várias outras vezes que o Bolsonaro afrontou o STF, que afrontou o Estado Democrático de Direito, a cada vez que ele fazia isso, ele alimentava a sua turba de extremistas, né, nas redes sociais, fazendo com que essa mesma turba se organizasse, se articulasse para fazer o 8 de janeiro. Claro que essas pessoas não agiram sozinhas, elas tiveram toda uma estrutura, todo um financiamento, né, para fazer o 8 de janeiro. Mas eu estou dizendo que o principal cabeça disso tudo, não há dúvidas de que é o Bolsonaro, tá? E aqui, e a matéria continua aqui dizendo o seguinte: a possibilidade de implicação de o Bolsonaro surgiu logo no começo. O cronograma de trabalho da relatora começava com o não reconhecimento da vitória de Lula na eleição e o bloqueio das estradas por apoiadores do ex-presidente. Isso aqui é consequência, tá? Isso aqui, o que ela está citando aqui, né? O não reconhecimento da vitória de Lula, isso foi consequência da contínua investida do Bolsonaro de persistir naquela narrativa de que a eleição de 2018 foi fraude, de que ele teria, ele chegava até a dizer que ele tinha ganhado no primeiro turno de 2018, que aconteceu uma fraude e tudo mais. Então, toda essa narrativa extremista foi alimentada durante todo o governo do Bolsonaro. O Bolsonaro não governava. Ele terceirizava o seu governo para o Centrão, enquanto isso ele fazia a estratégia do pão e circo para os seus apoiadores. E o resultado foi ali o 8 de janeiro. Tá? O 8 de janeiro foi consequência de 4 anos de extremismo, de narrativa extremista, de narrativa contra a democracia, de uma narrativa golpista do Bolsonaro. Tá? Então ele é o maior responsável por isso, não há dúvidas, né? E ele usava, vamos lembrar que o Bolsonaro usava o aparato estatal, principalmente dinheiro público, para financiar eventos golpistas, né? Isso ficou claro. Cartão corporativo, né? Quem não lembra aqui dos gastos exorbitantes com o cartão corporativo, né? Vamos lembrar também que durante a pandemia ele fazia aquelas motociatas, né? Sem máscara, fazendo aglomeração. Eu lembro de um episódio que um desses eventos ele tirou a máscara de uma criança, né? Tudo isso tá aí, tá tudo registrado, não é nada inventado por mim, tá tudo registrado aí, tá? E o relatório ainda pede o indiciamento de mais de 60 pessoas, sendo 31 militares. Então metade, praticamente metade aqui dos indiciados do relatório são militares, tá? Isso demonstra também que uma parte das forças armadas realmente embarcou aí no barco golpista do bolsonarismo, tá? A alta cúpula aparece em peso no relatório da CPI como participantes da tentativa de golpe, tá? E aqui a matéria do UOL cita os generais, né, que foram indiciados pelo relatório da CPI, tá? São eles: o general Marco Antônio Freire Gomes, que estava à frente do exército e permitiu que manifestantes acampassem na frente de quartéis segurando faixas sobre intervenção militar. O general Augusto Heleno, que na minha opinião esse é o pior de todos, é o mais golpista de todos, e foi chefe do GSI no governo Bolsonaro. Ele prestou depoimento e xingou a relatora da CPI, né? Vamos lembrar desse episódio em que ele se irritou com a relatora porque ela fez uma pergunta muito simples e ele se irritou com a pergunta, né? O general Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Esse aqui deu uma sumida, né? Se vocês prestarem atenção, o Braga Neto deu uma sumida, né? Ele, que durante o governo Bolsonaro já não era muito de holofote, agora que sumiu mesmo, né? Candidato a vice na chapa de Bolsonaro, militar de declarações dando esperança para apoiadores do ex-presidente de que Lula não tomaria posse. Isso que é verdade. Ele estava na porta do Palácio do Planalto com bolsonaristas, com apoiadores bolsonaristas, o Braga Neto dizendo que para que esses apoiadores tivessem fé, né? Basicamente foi isso, que os extremistas tivessem fé que o ladrão não iria subir a rampa. O ladrão no caso era o Lula, né, que eles se referiam. O general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência durante a gestão Bolsonaro, ele era um dos militares mais próximos e leais ao ex-presidente, tá? E o general Paulo Sérgio Nogueira, meu conterrâneo, infelizmente, né, cearense também, o de Iguatu, ministro da Defesa, que teria se reunido com um hacker para tratar da invasão falsa das urnas eletrônicas. Ele também não colocou freio em manifestações golpistas dentro das Forças Armadas.
Isso aqui é uma vergonha, esse general aqui. Eu tenho vergonha de ser conterrâneo desta figura patética das nossas Forças Armadas, tá? General Carlos José Russo Assunção Penteado, membro do GSI. Sua atuação teria permitido que os manifestantes golpistas entrassem no Palácio do Planalto. General Ridalto Fernandes, alvo de operação da PF por invadir a sede dos três poderes e ajudar que outras pessoas fizessem o mesmo. General Carlos Feitosa, integrante do GSI, que teria falhado em prever as... Falhado! Se eu fosse jornalista que tivesse feito essa matéria, eu teria colocado isso em aspas, né? Teria falhado em prever as invasões. Ele escolheu a categoria laranja de segurança para 8 de janeiro, que limita o emprego de agentes, tá? Entre os militares, a defesa de Torres comentou. Entendeu que o relatório não apresentou... Peraí, defesa de Torres? Entre os militares... Assim, beleza, manda seu Torres, né? Entre os militares, a defesa de Torres comentou. Entendeu que o relatório não apresentou provas concretas da participação do ex-ministro, seja por ação ou omissão, nos atos de barbárie cometidos no 8 de janeiro. O advogado Elmar Novak disse ainda que o relatório contém inconsistências em relação ao ex-ministro, as quais serão devidamente esclarecidas. Lembrando, gente, que durante o 8 de janeiro, o Anderson Torres, né, que foi ministro da Justiça do Bolsonaro, e que durante esse ano a PF encontrou na casa dele uma minuta golpista, né? O Anderson Torres, durante os atos terroristas do 8 de janeiro, ele que estava nos Estados Unidos, tinha fugido para os Estados Unidos, ele que dias antes tinha sido nomeado para assumir a Secretaria de Segurança Pública do DF, né? E em menos de uma semana da sua nomeação ele tirou férias e fugiu para os Estados Unidos, né? Mas de qualquer forma ele teve que voltar para o Brasil, está preso, né? E está sendo investigado, né? Justamente no escopo dessa investigação sobre os atos golpistas, tá? Carla Zambelli afirmou que essa aqui é a pistoleira, né? A Carla Zambelli afirmou que as imputações propostas são absolutamente desprovidas de qualquer embasamento fático e jurídico, constituindo-se em verdadeiro documento inquisitorial, permeado da repugnante parcialidade de quem o elaborou e o subscreveu. É interessante o que ela está dizendo aqui, porque primeiro ela disse que o relatório é inquisitorial, ou seja, que o relatório já tem um julgamento. Não é bem assim. O relatório é baseado na investigação que a CPI fez ao longo, né, da prevalência da CPI, colhendo depoimentos, tá, juntando informações. E olha que a equipe de assessores da Luiza Gama foi uma equipe bem limitada. Ela trabalhou com poucas pessoas, né, durante a CPI, mas mesmo assim ela produziu esse relatório riquíssimo em detalhes, tá? Então o que a Carla Zambelli está dizendo aqui é uma mentira, porque o relatório em si não tem o objetivo de acusar ou de julgar alguém. Não. A Luiziane Gama vai pegar esse relatório que foi construído, que foi elaborado e que foi aprovado na CPI e vai mandar para a Procuradoria-Geral da República, e a Procuradoria-Geral da República vai decidir se vai apresentar uma denúncia ou não, se vai formalizar uma denúncia ou não. Então não tem nada de inquisitorial aqui. Isso aqui é narrativa da Zambelli para insuflar aí seus apoiadores. Ou seja, apito para cachorro. Ex-comandante da Marinha é alvo da CPI. O almirante Almir Garnier Santos deve ser responsabilizado pelos tipos penais descritos no artigo 288 do Código Penal, como associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, por condutas dolosas, por aderir subjetivamente às condutas criminosas de Jair Messias Bolsonaro e demais indivíduos em seu entorno, tá? Tá aqui, ó. E aqui o UOL traz a lista dos principais indiciados aqui do relatório da CPMI do golpe. São eles, primeiramente no topo da lista, né, o chefe de todo esse bando criminoso: o Jair Bolsonaro, o Walter Braga Neto, o Augusto Heleno, o Luiz Eduardo Ramos, o Paulo Sérgio Nogueira, o Almir Garnier Santos, tudo militar aqui, tá? Marco Antônio Freire Gomes, Mauro César Barbosa Cid, o nosso Mauro Cid aqui também tá no meio, Luiz Marcos dos Reis, Ailton Gonçalves Moraes Barros, Antônio Elcio Franco Filho, Jean Lauante Júnior, Anderson Gustavo Torres, Marília Ferreira de Alencar, Silvinei Vasquez, Tércio Arnaud Tomás, Silvinei Vasquez, que recentemente a PF encontrou imagens aí do Hitler e do Mussolini no celular do Silvinei Vasquez, hein? Então tem cara de nazista, tem cara de nazi, tem jeito de nazi e tem imagem de nazi, né?
Tércio Arnaud Tomás, Fernando Nascimento Pessoa, José Mateus Salles Gomes, Alexandre Carlos de Souza e Silva, Marcelo de Ávila, Maurício Junot, Carla Zambelli, Marcelo Costa Câmara, Ridalto Lúcio Fernandes, Meyer Nigre, Amaury Feres Saad. Só cidadão de bem aqui, viu, gente? E aqui o UOL traz mais um trecho do relatório. Ó. O golpe deve fazer uso controlado da violência. É preciso, sobretudo, que o golpe não pareça golpe. Por isso é importante atacar as instituições, descredibilizar o processo eleitoral, legitimar preventivamente a tomada do poder. É preciso tentar a destruição da democracia tijolo a tijolo para que ninguém consiga perceber a erosão gradual. Perfeito essa definição aqui do golpe, né? Essa definição de golpe que foi citada no relatório é perfeita. Isso aqui é o golpe do século XXI, gente. Enquanto que no século XX, né, principalmente aqui na América Latina, a gente viu os golpes a céu aberto, né, com um tanque na rua, com um general tomando poder. Agora não, só o golpe do século XXI é baseado em quê? Na descredibilização da democracia e no disparo em massa de fake news. Ponto. Esse é o processo do golpe do século XXI, né, baseado na comunicação da forma mais suja possível e também na descredibilização das instituições. Esse é o modus operandi do golpe do século XXI. Hoje não é mais preciso você colocar tanque na rua, né? Colocar, enfim, tanque na rua para fazer um golpe, né? As coisas mudaram, até para fazer golpe, entendeu? A gente sabe como é, né? E o que vai acontecer? Os parlamentares devem pedir vista, dispositivo que permite um intervalo para analisar o relatório até as 9 horas da manhã, mas que eu acho que não estava vendo mais não, porque o relatório já foi aprovado, tá? Enfim, a tendência é que os governistas aprovem o relatório, já foi aprovado. Enfim, até aqui, confirmada a aprovação do relatório, que já foi aprovado, o documento é encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que decide se acata os pedidos do indiciamento, tá? E aqui, gente, um detalhe importante, que o relatório, ele não colocou o general Gonçalves Dias, né, que no dia dos atos terroristas, ele era o titular do GSI, né, e que chegou lá no Palácio do Planalto, bem depois, né. Inclusive a extrema-direita quer usar isso como subterfúgio para dizer que o governo tinha algo a ver com isso, mas isso é bobagem, né? Até porque o G. Dias não podia chegar lá e ele sozinho impedir aí o terrorismo dos extremistas, né? A lista de pedidos de indiciamento não inclui o general Gonçalves Dias, tá? Eu estou dizendo isso, mas também não é para dizer que ele não foi incompetente. Ele foi incompetente sim, tá? Também tem um lado da incompetência dele aí, entendeu? Agora dizer que ele foi responsável, que ajudou, aí já é outra história, tá? Ele era o chefe do GSI no dia das invasões e aparece em ação em imagens na antessala do gabinete do presidente Lula. Antes das gravações reveladas pela CNN, não havia assinaturas suficientes para instalar a CPI. O general se tornou alvo da oposição para sustentar a tese de omissão do governo federal. Tese essa que a oposição não conseguiu comprovar, né? Foi argumentado pelos bolsonaristas que G. Dias, como é chamado, recebeu alertas e não reforçou a segurança do Planalto, mas a relatora optou por não pedir o indiciamento. Não vislumbramos possibilidade de responsabilização do agente, tá? É isso. Sem pedido de indiciamento de Ibanez. E aí o Ibanez também escapou, né? O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também não consta na lista de pedidos de indiciamento da CPI. Ele foi afastado do cargo em 8 de janeiro por suspeita de envolvimento com a tentativa de golpe, tá? Vamos lembrar aqui que no mesmo dia que houve lá os atos terroristas, no 8 de janeiro, foi decretada a intervenção federal na segurança do DF, né? E quem assumiu na época lá como interventor foi o Ricardo Capelli, meu colega aí, jornalista Ricardo Capelli, né? Ele, antes de assumir, ele tinha sido nomeado para ser o número 2 do Ministério da Justiça e por questão hierárquica ele assumiu lá como interventor na segurança do DF, tá? Mas a exclusão não significa o fim das investigações. A relatora solicitou que a PF apure as responsabilidades do governador. Contudo, em razão de esta comissão não possuir competência constitucional para investigar governadores dos Estados-membros, apontamos a necessidade de aprofundamento das investigações pelas autoridades competentes. Então, o Ibanez escapou aqui parcialmente, né? Porque só quem pode indiciá-lo, no caso, é a Assembleia Distrital, no caso lá, a Assembleia do Distrito Federal, ou seja, os deputados distritais é que podem indiciar aqui o governador do DF, né, e não o Congresso Nacional, sairia da jurisdição, tá? E aqui a reação dos governistas, a base de apoio aplaudiu a inclusão de Bolsonaro na relação dos pedidos de indiciamento.
A informação de que o ex-presidente apelou para a intervenção militar depois de perder nas urnas coincidiu com seu discurso desde o resultado das eleições, né? Ou seja, isso era óbvio que isso iria acontecer, né? Para aumentar o desgaste de Bolsonaro, os governistas pretendem fazer cerimônias com autoridades para entregar o relatório. Há planos para se reunirem com os presidentes da Câmara e do Senado e com os chefes do Executivo e do Judiciário. A base governista ainda quer encaminhar um relatório para organismos internacionais e observadores estrangeiros. Tá? E é isso. Aqui tem a reação dos bolsonaristas, né? Eles basicamente estão dizendo aqui que a senadora transformou o relatório numa inquisição, como disse a Carla Zambelli, e que eles alegam que a relatora trabalhou a favor do governo e cumpriu ordens do ministro da Justiça Flávio Dino. Bobagem, isso aqui é narrativa mentirosa, tá? Desde o começo dos trabalhos, a oposição protestava afirmando que o relatório estava pronto e que a CPI era uma... Peraí, mas quem propôs a CPI... Vamos lembrar, né, gente? Quem propôs a CPI, quem colheu as assinaturas para a instalação da CPI, foi o deputado federal André Fernandes, do PL, daqui do estado de Ceará, aliado do Bolsonaro. Então, quem propôs a CPI, quem correu de porta em porta para colher a assinatura, foi o André Fernandes. O governo nem sequer queria fazer essa CPI, né? O governo não estava com apetite para fazer essa CPI porque tinha coisa mais importante para resolver, para dar atenção. E aí o André Fernandes conseguiu as assinaturas, instalou a CPI e ele próprio, André Fernandes, aqui ajudou aí o seu chefe, o Jair Bolsonaro, a ir mais para a cova, né? Ajudou a incriminar o seu chefe. Olha só aí, né? As coisas da vida. Os bolsonaristas fizeram um relatório paralelo. Tudo que essa galera faz é paralelo, tá, gente? O documento aponta que as invasões são consequência da omissão do governo Lula, culpando o ministro Flávio Dino. Esse texto é submetido à votação. Enfim, não foi submetido à votação esse texto paralelo, até porque o relatório da Luiziane foi aprovado com folga, 20 votos favoráveis a 11 contra, tá? Aí, Bolsonaro oficialmente indiciado pela CPI. Era uma coisa que a gente já estava esperando que acontecesse, né? Não é nada que estivesse fora aí das nossas previsões. Agora vamos ver o que vai acontecer, né? Se a PGR vai aceitar ou não, né? Enfim, vamos aguardar aí. Vamos torcer também para que a PGR formalize essa denúncia, que o Ministério Público também entre na jogada, para complicar ainda mais a vida do criminoso, do chefe de quadrilha, Jair Messias Bolsonaro.